Então, Mário, primeiramente agradecer, né, essa oportunidade de poder estar entrevistando você. Para a gente começar assim, pegando uma parte mais, não sei se saudosista, nostálgica, cada um tem uma palavra, né, mas como você poderia classificar ou um ou vários, né, os assim, os top 3, digamos assim, de jogos mais emocionantes, emocionante mesmo de tensão, que você diria como comentarista ou como jogador ou como treinador, ou se tem algum que você marca assim que vem sempre à sua memória nesse sentido? Olha, tem vários, né, em várias funções. Que eu tive, como jogador, eu tive dois jogos marcantes, três jogos marcantes, eu diria, um amistoso do Fluminense contra o Bayern de Munique. A Alemanha tinha acabado de ser campeã em 74. Sim. E nós fizemos um amistoso no Maracanã, Bayern de Munique com Beckenbauer, aquele pessoal, Gadmila, o pessoal todo, Maia. E nós fizemos um jogo no Maracanã, lotado, 150 mil pessoas, mais ou menos. E nós ganhamos de 1-0 e eu tive uma atuação assim excepcional. Então foi uma marca, porque inclusive o Bayern fez uma proposta ao Fluminense para me levar, na época, de US$ 1 milhão. Você fala US$ 1 milhão. Nossa, absurdo. Na época Na época era era. uma fortuna. Exatamente. E aí o presidente, que é o Horta, na época não quis me vender. Olha, outros sempre, né? Aí outro jogo marcante foi a conquista do Mundial em Tóquio, né, do Interclubes, pelo Grêmio. E o do jogo do Vasco, que foi o campeonato invicto que nós conseguimos com o Internacional, que na minha carreira é um ponto marcante também, né? Não pelo fato do que o título brasileiro, que já era importante, era o terceiro título que o Internacional conseguia na década de 70, mas o nosso foi invicto. Sim. Então esse título é um título que eu acho que nunca mais ninguém vai conseguir. Até pela própria dificuldade que propõe o campeonato hoje em dia, né? Disputa, outro critério. Sim. E na seleção brasileira não teve nenhum assim que. Olha, rapaz, eu nunca fui um cara muito chegado na seleção brasileira, entendeu? Eu nunca tive muita identificação com isso. Porque eu era um cara muito paparicado nos clubes que eu jogava. Sim. E aquele tratamento eu não teria, nunca tive na seleção. Eu tinha outras prioridades, tinha o Zico, tinha o Sócrates, então eu não teria lá fatalmente o mesmo tratamento que eu tinha no São Paulo, tinha no Palmeiras, enfim. Então essa diferença para mim tinha um peso muito grande, porque eu era sensível a esse tipo de coisa. Era um menino mimado. O jogador gosta disso, né? Eu gostava até pela questão de carência, aí entre os problemas mais complexos, a infância, a ausência de pais, esse negócio todo. Aí o negócio já vai para a área do Freud, esse pessoal aí, que não é a nossa área. E você teve uma saída da seleção meio polêmica, né? De afastamento, não foi uma coisa meio. Foi em 85, nós fizemos um movimento contra a imprensa, porque a imprensa começou a bater com razão, porque a gente não conseguia resultado. E aí houve um movimento no grupo, mas os mais visados foram aqueles que pagaram, né? Foram cortados. Eu, o Vladimir, o Edson, o Bobão, o Reinaldo, do Atlético Mineiro. Sim. Quem mais foi cortado? Nós quatro. Nós quatro fomos cortados. Pelo Tele, que voltou à seleção, o Evaristo saiu, ele voltou e cortou nós quatro. A mim não era novidade, já tinha cortado em 82. E ele voltou, mas nessa época realmente eu fui convocado, mas não tinha mais nada. Você já não tinha nada a ver com a seleção lá atrás, enquanto eu era mais jovem. Depois, nessa época eu estava com 35 anos, eu já não tinha mais esperança. Eu vinha de um caso de doping ainda, eu tinha parado, tinha uma punição mínima de 3 meses, cumpri os 3 meses, e voltei jogando no Campeonato Nacional pelo Palmeiras, e o Evaristo foi ver o Jorginho, e eu joguei muito bem esse jogo com o Vasco lá em São Januário, nós jogamos 1-0. E o Evaristo, surpreendentemente, me convocou junto com o Jorginho. Então eu voltei à seleção e quase mando uma carta renunciando à convocação, mas fui convencido pela minha esposa e pelo meu filho. Eu tinha um filho já de 12 anos na época. E para ele era importante, né? E a minha mulher me fez ver que aquilo para ele seria legal, já que eu vinha de um processo de doping, que
deve sofrer muito na escola. Sem Então, dúvida. aquilo ali seria a volta por cima para ele. Então, aí me convenceu e eu voltei à seleção. Entendi. E até aproveitando essa questão que você também jogou na Argentina, há muito tempo, que é um país assim bem tradicional no ponto de vista latino, tem aquelas coisas de mística, de torcida. O que você vê nessa questão do futebol latino que seria incapaz de você detectar em futebol de outros continentes, ou fazendo comparação com o europeu ou asiático ou qualquer outro futebol que tem um pouco mais de evidência? Assim. O que tem no futebol latino que é aquela coisa assim que você fala, isso é futebol latino? Ó, eu falo muito mais especificamente do argentino. O argentino é referência na América Latina, pelo espírito do jogador profissional. É um defensor da classe, o sindicato é atuante, participa não só com os jogadores do país, mas com os jogadores estrangeiros, defendem os interesses de qualquer jogador. Se você não, eu pelo menos tive um caso, eu joguei no Rosário Central. Eu tive um caso de não recebimento em dia de luvas e procurei o capitão do time e ele foi e ameaçou o clube de greve, de não treinar mais enquanto eu não recebesse. E o pagamento não foi feito direitinho, sem problema nenhum. Então isso jamais aconteceria aqui no Brasil. E competitivamente o jogador argentino ele é extremamente competitivo. Ele não é desleal, ele é viril, ele é agressivo na maneira de jogar. Mas não é desleal. Nós aqui, falo na minha época, hoje mudou muito, né? Sim. Hoje você tem a vigilância constante das câmeras e o tribunal aí, o superior, fazendo um monte de besteira. Então você tem que ficar alerta. Você está exposto a muita coisa. Na minha época não, o pau comia mesmo. Então nós éramos muito mais maldosos do que eles. Quando a gente tinha um objetivo de, por exemplo, você está apanhando de alguém no campo, você ia, eu fiz isso várias vezes, dar o revide e o jogo corria solto, porque o juiz não tinha expulsão, não tinha frescura de cartão. Tem nem como. Não tinha nada, não tinha frescura nenhuma. O pau cantava para os dois lados e só se fosse um negócio muito escandaloso, um soco sangrou na cara, sangrou que quebrou a perna do cara, mas num lance assim mais ríspido, o juiz deixava andar. Entendi. E pegando um pouco dessa questão extra-campo, a gente vê constantemente muitas reclamações, principalmente em tempos atuais, dessa questão do calendário, né? Do fato do calendário brasileiro ser diferente, começar no mesmo ano e terminar no mesmo ano. Você acha que realmente a adequação desse calendário para a Europa ou para outros centros do futebol hoje em dia seria um ponto que atrapalharia menos os clubes, ou é uma questão econômica e fatalmente os clubes terão que conviver com isso? É uma questão econômica. Eu acho que coincide a abertura de janelas e tudo mais. Você, de repente, desarma um time, desarruma um time vendendo jogadores importantes no meio da competição. Você teria como fazer um planejamento em cima disso. Eu acho que seria muito mais inteligente, né? Até porque o futebol, cada vez mais, é isso aí. Venda de jogador, principalmente exportação de jogadores de base, jogadores profissionais, enfim. O objetivo dos clubes é criar uma receita em cima dos jogadores. E a base existe justamente para fornecer matéria-prima ao time principal, para que ele seja exposto nas vitrines. Isso teoricamente, na prática ele já lá de baixo já está indo embora, né? Mas é esse o objetivo. Então eu acho que a coincidência de datas no começo e término dos campeonatos seria ótimo nessa parte comercial. Nessa parte de até competição aqui da América do Sul, os clubes brasileiros hoje em dia eles reclamam muito da Libertadores. Eles lutam para chegar na Libertadores e reclamam da parte financeira delas. O que você tem a dizer assim sobre essa reclamação dos brasileiros com a Conmebol, da premiação deles? Falta firmeza também dos clubes? Eu acho que falta firmeza dos clubes. Se os clubes se reunirem e pressionarem a Conmebol por bolsas melhores, obviamente eles vão ter que ceder. Porque se os principais clubes se negarem a participar da Libertadores, houve uma época lá atrás que os clubes brasileiros não davam nenhuma importância. Então, a Conmebol ela tem uma receita enorme com a Libertadores.
ela tem interesse em que os clubes participem, principalmente os mais tradicionais, Boca, River lá na Argentina, aqui, Flamengo, Fluminense, Corinthians, enfim, todos eles, Palmeiras, Santos. Nós temos muitos clubes que, na década de 60, Santos e Botafogo, principalmente no Brasil, Boca Juniors, River na Argentina, que foram clubes que na década de 60, 70, foram clubes que eram conhecidos mundialmente porque participavam muito dos torneios que se faziam na Europa, justamente nessa época de volta das férias dos jogadores. Então, esses Helena Herrera, na Espanha, esses torneios eram comuns. E Botafogo e Santos viviam participando desses torneios. Então, isso dava uma visibilidade muito grande para o nosso futebol, valorizava demais o nosso futebol. Isso parou de existir em função do calendário, do próprio calendário. Pô, se o calendário coincidisse, poderíamos voltar a ter participação do nosso time lá fora. E isso aconteceu agora nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos deu essa abertura em função de torneios que acontecem lá, coincidindo com a pré-temporada. Então, você praticamente encaixa a tua pré-temporada, faz essa pré-temporada no exterior, nos Estados Unidos mais especificamente, muitas vezes fazendo permuta, saindo, talvez você ganhe até alguma coisa, tenha um lucro nessa pré-temporada e faz torneios com times de alto nível. Então, é excelente isso. Então, esse ganho, vou voltar àquele assunto do dinheiro. Esse ganho foi um ganho muito importante, porque nós sempre pleiteamos, que eram as férias dos jogadores de 30 dias e 25 dias de pré-temporada. Isso provou que tem um ganho tremendo. A participação dos clubes, dos times nas competições é mais efetiva, é de um nível melhor, os jogadores têm uma resistência maior ao desgaste. Então, nós tivemos um ganho muito grande. E aí entra o problema financeiro, que é fundamental. No momento em que você se mobiliza em conjunto com os outros clubes mais tradicionais, com todos os clubes que participam da Libertadores, e não só da Libertadores, das competições aqui sul-americanas, fizeram um movimento forte para que aumente esses valores. Eu acho que a Conmebol não resiste, ela vai ceder. Então, a gente reclama do calendário, aí vem a Copa Sul-Minas, Rio Sul-Minas. Então, são contradições que a gente não entende, entendeu? No momento que você está para equacionar, para enxugar, aí vem uma competição, são 5 datas, mas são 5 datas. São 5 datas que vai interferir, entendeu? Então a TT acaba com os regionais, com os estaduais. O estadual ele tem toda uma tradição, o torcedor gosta do estadual. Os pequenos dependem do estadual. E os pequenos, no momento que você faz esse tipo de diferença, você está elitizando. E aí como é que sobrevive aqueles que fazem, que fazem que é a maioria? Jogadores que ganham 2 salários mínimos, ou que nem ganham, ou que lutam para receber e não recebem, esses fazem parte da maioria. Então você vai beneficiar mais uma vez aqueles que são privilegiados, que é uma minoria que ganha muito dinheiro e que não precisa. Então tem até um lado social que é muito importante, que as pessoas quando começam a dar opinião não veem. Elas só visam os clubes grandes. Mas você tem que ver que os clubes pequenos, além da base, também são fornecedores de matéria-prima, entendeu? Entendi. Essa questão até envolvendo parte financeira e até mesmo o que ocorreu nos últimos tempos com esses casos de corrupção entre vários dirigentes, até o próprio José Maria Marín teve envolvido, outros dirigentes da Uruguai, da Venezuela propriamente dito. Essa questão, principalmente para você que já trabalhou como jogador, como treinador e agora do lado de cada câmera. Eu fui diretor, fui dirigente também. Então, dirigente também. Isso tira um pouco do brilho do esporte. Você que vive disso, olha e fala, isso dá uma manchada, não sei se desanimada, mas assim... Não é desanimada, faz você refletir várias coisas, porque eu assisto muito outros canais, o nosso e outros canais, vejo a opinião de muita gente. Então o cara fica revoltado, por exemplo, quando
aconteceu agora no jogo do Internacional com a Ponte Preta. Sim, o que caso cara do não Birubiru, né? obedece o fair play, que não está na lei, não está na regra. É uma questão de opção da pessoa. O fair play é um negócio muito mais moral, ético, do que propriamente uma lei para ser cumprida. Então o cara fica injuriado e não fica injuriado com corrupção que toma conta de tudo. Todas as Não é áreas, só, né? no mundo inteiro, não é um privilégio só nosso, não. É no mundo inteiro. Estou falando de futebol sem falar em outras áreas. Áreas sociais. É geral. Então você vê que a corrupção é um negócio que seria um motivo de muito mais revolta do que um simples fair play que não muda nada. E depois do lance tem 31 passes até chegar ao gol. É um absurdo. A demagogia, todo mundo quer ser santinho. Sabe, isso não existe mais. Esse negócio de politicamente correto, isso é um negócio que é muito chato, cara. Graças a Deus, na minha época, não tinha esse negócio, não. Você acha que isso está estragando muito o futebol atualmente? Eu acho, porque tá cheio, os arautos da moral estão aí espalhados, entendeu? Em grande quantidade, né? Todo mundo aí honesto, como se nenhum deles tivesse uma amantezinha por trás, um filhozinho lá, um bastardinho, não tivesse, todo mundo erra, entendeu? Então o cara, de repente, pega o microfone e vai para a câmera e me dá uma de que é o bonzão, que tudo revolta ele, qualquer errinho tem que ser punido, quando muitas coisas bem piores estão acontecendo que fazem mal não só ao futebol, fazem mal ao ser humano, e que ele simplesmente passa por cima, não liga. Entendi. Essa questão, falando especificamente agora da questão, por exemplo, da candidatura do Zico, a questão da FIFA, da presidência da FIFA. O que você, inicialmente, quando você ficou sabendo disso, qual foi a sua primeira impressão? Que ele não ia ter sucesso, é um esquema armado, super armado, hiper armado há décadas e décadas e décadas e décadas. Você acha que eles vão deixar entrar alguém que não seja do meio? Eu fico feliz por um lado, porque o Zico é um cara que eu conheço, um cara super honesto, um cara correto, um cara sério, e a gente vê que outros grandes ídolos de outros países estão envolvidos nessa corrupção, pelo menos estão sendo citados, e caras de relevância, até muito maior do que o Zico. Então, pelo menos esse orgulho eu tenho. Pelé e Zico são os dois maiores ídolos do futebol brasileiro, nunca estiveram envolvidos em corrupção. O mesmo não se pode dizer de outros países de primeiro mundo. Então isso pelo menos já é um motivo de orgulho para mim, já me basta. E nessa parte da CBF, você acha que o Romário seria um bom presidente para a CBF? Não, eu não acredito, não acho. Eu não acho. Eu acho que o político é o político. Ele conseguiu lá uma expressiva votação de 4 milhões e poucos de votos, que dá a ele uma representatividade muito grande junto ao povo, mas isso não quer dizer que ele, de repente, venha a ser um bom presidente da CBF. Eu acho que para você atingir esse estágio, você tem que ter toda uma história como dirigente, tem que ter trabalhos bem feitos e tudo mais, e ele não tem, o histórico dele é nenhum, nem como político e nem como dirigente de clube ou dirigente de uma entidade como a CBF, que é a entidade máxima do nosso futebol. Então é muito, muito legal você ficar com imunidade parlamentar dando porrada nos outros, mas só isso. Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro de um projeto que ele tenha feito, um projeto social, um projeto importante, de relevância, que ele tenha colocado e que tenha sido aprovado ou que esteja em vigor aí. Eu não me lembro. Só vejo ele dando porrada em todo mundo. E você vê alguém no cenário atual aqui do Brasil com capacidade para comandar a CBF? Olha, você tem o Raí. O Raí é um cara que é um cara idôneo, um cara sério. Eu tive a oportunidade de conhecer o Raí de perto, jogamos juntos, ele garoto ainda. O Raí é um cara seríssimo. O Leonardo é outro cara que super preparado, tem tudo para ser um grande dirigente. Nós temos pessoas. Agora, você não pode escolher só porque esse cara jogava muito, vai ser presidente. Não, o cara tem que estar preparado. Quem é preparado, quem está acostumado com gestão de
de alguma coisa. O Raí tem lá a fundação dele, o Gol de Letra, que ele já vinha há anos trabalhando com isso. O Leonardo trabalhou em clubes importantíssimos na Europa, em várias funções. Então são caras que são preparados. O Leonardo, inclusive, foi dirigente. Eu esperava, com sinceridade, nada contra o Gilmar Rinaldi. Acho apenas que há um problema ético aí. Você, sendo empresário, não deveria ocupar esse cargo, que ele ocupa isso. Nada contra a pessoa dele, gosto dele, é meu amigo, mas acho que não é compatível. Então eu acho que ele não poderia ser o dirigente principal do nosso futebol. E ele é o dirigente porque comanda toda a base toda, futebol profissional da CBF, ele comanda todo o nosso futebol. Então eu acho que essa pessoa, eu esperei na época que fosse o Leonardo. Seria a pessoa que eu acho que seria unanimidade. Se você buscasse um nome junto à imprensa, acho que qualquer um apontaria o Leonardo como candidato ideal, né?